O assunto hoje é vida e saúde. Você gasta muito dinheiro com seu plano de saúde? E você tem seguro de vida? De que forma esses dois produtos se encaixam no seu orçamento? É como gerenciar melhor esses custos o nosso assunto hoje. E a gente vai conversar com dois especialistas que eu te apresento já já, assim que o Lucas rodar essa vinheta. Lucas, por favor, rode a vinheta. Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto Seguro. Marcelo Tomei, vice-presidente da MetLife. Vocês estão aqui hoje porque vocês entendem muito desse mercado. E a gente quer saber, vale a pena comprar um seguro de vida? Eu e a Adriana, por exemplo, que não temos filhos, não tem ninguém que dependa da gente. Como baratear o seguro-saúde? Tem formas de baratear esse seguro-saúde? Sei que você está me olhando com essa cara porque você acha que não podemos falar de seguro-saúde, mas nós queremos falar de seguro-saúde. Como é que esses dois produtos se comunicam? Primeira coisa, acho que eu queria falar um pouco sobre o que você falou sobre eu não tenho filhos, então não faz sentido eu contratar seguro de vida. Eu acho que isso é uma crença de muitas pessoas e é muito importante a gente deixar isso muito claro agora, que o seguro de vida não é só uma cobertura para quando você morre. Não é só essa cobertura que você deixa para sua família. O seguro de vida é muito mais do que isso. O seguro de vida tem uma infinidade de coberturas que é para você próprio. Independe se você não, tenho outros. É para você mesmo. Então, precisamos falar sobre seguro de vida, porque no tempo da minha avó não era assim. Ótimo, então vamos falar. Porque, por exemplo, vou te dar exemplos concretos, né? Existem coberturas se você, por acaso, adquirir uma invalidez em que você não consegue mais trabalhar, você exercer suas funções, você tem uma cobertura que é para você poder se cuidar, para você poder adaptar o ambiente onde você mora, né, para você poder se locomover. Então, uma cobertura, por exemplo, uma cobertura de invalidez. Tem coberturas, imagina que você é uma profissional liberal. Vou dar um exemplo aqui. Você imagina que você é uma eletricista. Caso concreto de uma cliente nossa. Eletricista que teve LER, lesão de esforço repetitivo no braço. Teve que ficar com o braço imobilizado por 60 dias. Não pode trabalhar como eletricista nesse período, certo? Então, ela tinha uma cobertura chamada de área de incapacidade temporária. Ela ficou incapaz por um tempo. E ela recebeu, ao longo desse tempo, um recurso que ajudou ela a fazer frente à perda de renda que ela teve por conta dessa incapacidade temporária. Coberturas como doenças graves, em que ou você tem um diagnóstico ou você descobre uma doença grave em estágio mais avançado, você tem uma cobertura que você recebe para isso. Coberturas como diárias de internação, quando você está internado, você recebe um recurso ao longo do período que você está internado. Isso só para dar alguns exemplos, Mara, de quanto você tem de seguro de vida, de cobertura de seguro de vida, e que não precisa ser, não, eu não sou casado, não tenho filhos, são para você mesmo. Então, o seguro de vida, ele traz uma proteção incrível, né, para você e ou para a sua família em diversos momentos. E eu posso contratar esse seguro sem a parte da morte? Pode. Por exemplo, porque eu não tenho para quem deixar nada, ninguém depende de mim, não tem nem cachorro, enfim, para que vai pegar essa da morte? É possível contratar? Porque tudo isso que ele falou são coberturas muito atraentes. Sim, e acho que a gente no mercado como um todo, a MetLife é importante no mercado de vida, a Porto também, foi uma mudança muito grande que a gente passou e acredito que essa mudança, pelo menos para nós, a gente observa muito nos últimos 3 anos. Então, hoje, grande parte dos nossos seguros de vida, mais de 65%, a gente vende com essas coberturas que o Eduardo comentou. Então, com cobertura para uma internação hospitalar, uma doença grave, né, como um câncer, por exemplo, né, nos diversos estágios, o tempo que a pessoa vai levar para se recuperar, o tempo que ela vai ficar afastada do trabalho, as coberturas de invalidez, de incapacidade. Então, o seguro de vida, que por muito tempo foi falado, né, como um seguro que tinha um aspecto somente, né, para um caso de morte, de transmissão de bens, ele também é muito importante para isso e a gente também pode falar sobre isso, mas cada vez mais a gente tem buscado soluções e benefícios para os clientes para que eles possam ter valor em vida, né, independente da situação da família. Isso que vocês estão falando são coisas, são aspectos muito importantes, porque a Adriana, que é editora aqui do
My News, Vida e Previdência, Adriana, você recebe muitas dúvidas, inclusive, de pessoas em relação a custos de saúde e principalmente o medo de cobrir hospitais, né? A gente estava conversando outro dia sobre isso. Sim, e as pessoas estão mais atentas ao seguro de vida por conta das coberturas para doenças. Acho que hoje é a principal fonte que vem de dúvidas. E queria até que vocês comentassem um pouquinho como evoluiu essa cobertura de doenças e se deve continuar evoluindo no produto Vida. A gente tem doenças graves, mas vai continuar sempre para doenças graves, doenças crônicas, deve chegar também para ter cobertura. Como que vocês estão caminhando nessa área? Eu acho que, começando aqui, depois eu passo para você. Claro. Mas eu acho que a gente, como setor, a gente vem crescendo e vem se desenvolvendo a partir das necessidades que a gente identifica das pessoas. Então, obviamente, tudo tem cálculos para você conseguir ter produtos que sejam sustentáveis para que a gente possa poder oferecer esses produtos para sempre, né? Então, acho que a gente vem sim no movimento de poder identificar e trazer coberturas que sejam mais flexíveis, até pegando o ponto que você falou antes, né? Assim, eu acredito, e nós na Porto acreditamos, que não é o seguro que tem que não é a pessoa que tem que se adaptar ao seguro. Aqui está o seguro encaixotadinho e está aqui, você se adapta a ele. Mas sim, de que o seguro tem que trazer flexibilidade para identificar e trazer coberturas que são relevantes para as pessoas. Posso fazer cobertura de doenças graves e invalidez sem a cobertura de morte? Posso, né? Mesmo as coberturas de doenças graves, elas começaram com uma lista de doenças que depois foram se expandindo. E a gente constantemente vem trabalhando para entender, né, as ocorrências, as necessidades das pessoas e atualizar essas coberturas, expandindo o rol, seja de coberturas, de tipos de coberturas, mas também de casos em que eu posso acionar essa cobertura. Tá? E aí tem tanto aspectos relacionados a doenças, como, por exemplo, profissões. Né? Porque tem tipos de seguros. Você pega um médico, por exemplo. Médico é uma profissão que contrata muito a questão da invalidez. Por quê? Porque imagina que eu sou um cirurgião, eu perco o movimento da minha mão, isso para mim significa que eu não posso mais trabalhar. Não é que eu posso fazer outras coisas se eu sou cirurgião. Né? Então, dá um exemplo concreto da gente. A gente usa chamar isso de invalidez majorada. Ou seja, eu pego alguma parte do corpo e digo, se você teve uma invalidez neste membro aqui, é como se tivesse uma invalidez total. E a gente, o que acabou de fazer na Porto, por exemplo, a gente passou de 18 profissões que tinham esse tipo de cobertura majorada para 100. Então, por que eu posso dar para um médico e não posso dar para um profissional da beleza, que corta cabelo, faz mão, um profissional de gastronomia, né, um cozinheiro ou um garçom? Então, a gente poder também oferecer esses tipos de coberturas, não só por tipos de doença ou coisas que podem acontecer com você, mas também para um espectro maior de pessoas. Sim. Acho que essa é uma realidade importante nossa. Acho que a gente vê bastante isso no mercado e acho que a gente está num momento em que a discussão é essa de ampliação das doenças, de trazer mais benefícios para as pessoas e também da gente pensar muito em como dar mais acesso às pessoas aos produtos e produtos que elas possam pagar ao longo da vida delas, né? Então, acho que no Brasil a gente acho que tem um desafio, que é o desafio do que trazer de benefícios e tornar esses benefícios em benefícios para o dia a dia das pessoas. E também tem um outro desafio, que é dar acesso às pessoas pelos mais diversos canais, né? E esse acesso com produtos que estejam muito adequados à realidade delas. Então, aí a gente tem também trabalhado muito forte em buscar novos canais, né? Os bancos, as plataformas de investimento, as fintechs, redes de varejo, para que a gente possa levar esses produtos dessa forma que o Eduardo comentou, de uma forma que possa ser customizado com a necessidade das pessoas, que possa ter as questões de doenças, de internação, de invalidez, mas que também essa pessoa tenha acesso e que seja bom para quem distribui e bom principalmente para o cliente ali no final. E acessível, né? Porque o grande problema no seguro-saúde hoje no Brasil, e as famílias brasileiras estão enfrentando isso, é o custo. É um custo altíssimo. Você acaba não usando a boa parte dos profissionais credenciados, mas você tem esse plano de saúde, esse seguro-saúde,
Porque você tem medo de ter alguma coisa muito grave que você vai ter que ficar muito tempo no hospital ou um tempo no hospital, e a gente sabe que esses custos podem destruir a economias de anos, economias, apartamentos, seu, da família, de todo mundo, toda sua proteção financeira vai assim rapidamente. Então, assim, aí você tem um plano de saúde. Mas hoje, até isso é complicado, porque os planos também negam muitas coisas, enfim. Então, as famílias têm que passar a pensar sobre isso. De que forma eu vou organizar isso, porque é uma responsabilidade dela organizar isso, para que eu possa pagar e ter acesso. E eu sei que vocês não são plano de saúde, não são seguro-saúde, mas eu vejo que o seguro pode ser um instrumento, uma ferramenta para eu conseguir planejar meu orçamento de uma forma mais eficiente. Perfeito. Sim. Acho que muito importante isso, acho que nós dois aqui concordamos plenamente, acho que por isso que é muito importante a oferta e quando o cliente tem acesso ao produto que ele tenha de uma forma muito clara e muito transparente. Então, um seguro de vida não é um plano de saúde. É uma indenização que a pessoa vai receber em função de uma determinada ocorrência, de um determinado imprevisto. Então, isso é o mais importante para que fique muito claro aqui. É uma opinião que a gente, com certeza, aqui compartilha. Né? E eu acredito, eu acho que é importante, eu vejo que eles são complementares, não são substitutos. Se um cliente recebe uma indenização, ele pode destinar aquele recurso para aquilo que ele precisa. Puxa, eu acabei tendo um custo muito elevado com saúde que não foi coberta pelo meu plano, ele pode usar parte daquele recurso para isso. Né? Então, eu acho que não tem uma questão de dizer eu substituo, mas eu posso me complementar. E eu vou botar mais uma pitada aqui nessa nossa conversa. Né? Porque muitas vezes a gente olhando para o hoje. Se a gente olhar numa visão de futuro, a gente deveria botar nessa conversa também a previdência. Porque a previdência é uma forma de você fazer um seu planejamento de recursos e vai acumulando recursos para frente. E você pode dizer, imagina se o meu plano de saúde, por exemplo, ele é caro hoje, quando eu ficar mais velho ele vai ficar mais caro. Então, eu preciso fazer um planejamento e conseguir juntar recursos para fazer frente a essa cobertura de saúde que eu vou ter que pagar lá na frente. A Previdência pode ser uma das formas de se fazer isso. Então, a Previdência também é um instrumento que pode entrar nesse meu planejamento familiar e financeiro, né, pensando que no seguro de vida eu tenho uma cobertura desde já, né? Eu já tenho um recurso capital garantido desde já, porque eu estou pagando por ele desde agora. E na Previdência, com o meu planejamento, eu posso ir acumulando meus recursos para fazer frente às despesas que eu sei que vou ter lá na frente, sejam do plano de saúde ou não. Perfeito. Mas eu acho que é importante botar isso também aqui no nosso molho aqui. Por isso que acho que só complementando, e é muito importante, e aí acho que aqui a gente tem um desafio enorme, como no nosso mercado e no país como um todo, que é a questão da educação financeira. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui passa por um conhecimento e uma educação das pessoas em relação a como se proteger e como planejar a vida para várias etapas e momentos da vida que ela tem. Então, acho que existe um desafio aí enorme nosso, né, do mercado e da gente conseguir levar a educação, conseguir levar a informação de uma forma transparente. Acho que a educação previdenciária. Porque a educação financeira hoje no Brasil, ela não tinha, aí hoje tem uma proliferação e é um sinônimo de que você pode ficar rico muito rápido economizando um cafezinho, entendeu? Você economiza no cafezinho, vê 3 dicas no TikTok e fica rico, entendeu? Você não ficou rico assim? Então você é um cara que está perdendo uma grande oportunidade. A educação previdenciária coloca tudo isso que vocês estão falando num mesmo barco, porque se você não tiver esse planejamento, não adianta nem ser rico. Sua riqueza vai por água abaixo no primeiro probleminha que você tiver, porque há uma demanda muito... os gastos são muito grandes. Mas, veja só, por exemplo, quando você fala do plano de saúde, deles se complementarem os produtos, eu concordo com você, e é por isso que é importante pensar sobre isso. Porque, por exemplo, vou te falar um caso, meu caso. Tinha um plano de saúde muito, muito caro, encareceu num ponto que não dava mais para pagar, não dava mais. E o que deixava esse plano de saúde caro? 2 hospitais de primeiríssima linha, que ele tinha acesso. Só que
não usava aquele hospitais, porque graças a Deus a gente não está precisando fazer cirurgia todo ano, toda hora. Mas pode precisar. E aí, se precisar, você tem que ter isso daí. Então, parando para pensar racionalmente, quer dizer, vale mais a pena contratar um seguro de doenças graves que vai pagar isso caso eu necessite acessar aquele hospital de primeira linha, enfim, e reduzir para um plano de saúde com o custo que der dentro do meu orçamento. E aí eu pago um plano de saúde bem mais baixo, um seguro-saúde bem mais baixo, mas tenho a tranquilidade de saber que se eu precisar de dinheiro, eu vou ter dinheiro nessa pólice. Isso faz sentido? Eu acho que quando a gente fala disso, é você fazer toda vez que a gente fala de seguro, a gente está falando de fazer uma gestão de riscos. Exatamente. Essa é a sua gestão de riscos pessoais. Exatamente. O que você está disposto a assumir de risco e o que você não está disposto a assumir de risco. Dependendo do risco que você está disposto a assumir, você vai tirar uma cobertura, seja disso, seja daquilo outro. Se você não está disposto, você vai pagar mais, mas você sabe que qualquer que seja aquele evento, você vai ter aquela cobertura assegurada. Por quê? Porque você fez isso. Então, eu acho que não dá para dizer generalizar. Eu acho que a gente precisa, em cada caso, a pessoa tem que fazer a sua avaliação, mas para poder fazer uma boa avaliação, o que eu preciso? Eu preciso conhecer. Sim. E eu acho que tem um trabalho aqui, meu, do Marcelo, do mercado como um todo, dos corretores de seguros, que é poder trazer o conhecimento para as pessoas. Hoje em dia, a penetração do seguro de vida no Brasil ela é muito baixa. Tá? Por quê? Em parte porque existe um grande desconhecimento do que é o seguro de vida. A gente começou a nossa conversa falando seguro de vida é seguro de morte. Não é. É muito mais. É também, mas não é só. E não precisa nem ser seguro de morte. Exatamente. Então, o que eu acho que é importante, a gente ter um trabalho, e aqui é a oportunidade incrível da gente poder estar aqui falando com muitas pessoas, né? Eu costumo usar muito o termo desmistificar. Desmistificar é trazer também o que é, como funciona, que tipos de coberturas você tem, né? E mostrar que ser acessível não é apenas ser mais barato, é ser conhecido. A gente fala muito segurança. Mas é caro o seguro de vida? Esse acho que é um, não é caro. Não, mas acho que é um ponto que o Eduardo está trazendo que é muito importante, é o desafio nosso mesmo do mercado. Eu vi que alguns programas seus, você até brincou com isso, que são os termos que a gente usa. Eu segurei, né? Então, são termos que muitas vezes são o oposto do que a pessoa imagina que é na prática. Eu costumo citar como exemplo, para mim, clássico, é o prêmio. É o prêmio. Prêmio é o que você paga, não é o que você recebe. Exatamente. Isso já deixa a cabeça da gente assim, né? Vamos combinar. Um desafio nosso, muito grande do mercado e de toda a parte da regulamentação mesmo, mas principalmente das principais companhias que estão nesse mercado, que é levar essa informação de uma forma simples. É que as pessoas efetivamente entendam a necessidade, a importância e com clareza. Então, acho que esse, para a gente, é um dos maiores desafios em todas as interações. A interação que nós fazemos dentro das companhias, a interação que a gente faz com os nossos parceiros, com os corretores, com quem distribui os nossos produtos, com as plataformas, com a parte do digital e das fintechs, que cresceu muito e se desenvolveu muito. E ali você precisa de uma informação rápida, né, simples, para que a pessoa possa tomar decisão de uma forma acertada. Então, vamos lá. Vocês tocaram num ponto que eu acho que vocês foram no ponto. Gestão do risco pessoal. Temos que pensar sobre os riscos a que estamos expostos. A partir daí, tudo, tanto o planejamento financeiro, como o planejamento de proteção, do quanto que eu vou comprar de seguro, o que eu vou investir para a Previdência, tudo isso se comunica. Mas o ponto de partida é pensar na gestão do risco pessoal. De forma simples, que todo mundo entenda, sem falar segurez. Me digam, cada um de vocês, 3 pontos, 3 perguntas, 3 pontos que eu tenho que observar para pensar na minha gestão do meu risco pessoal. Bom, acho que a primeira pergunta é quais são os seus planos para frente, quais são as suas necessidades, né? E o que te preocupa com relação a esse plano? Eu tenho medo de ficar doente, né? Quais são as minhas preocupações e o que eu acho que são as incertezas que eu tenho para frente? A segunda coisa é quais são os recursos que eu tenho e quais são as perspectivas de eu ter esse recurso daqui para frente. E a terceira coisa, quais são as alternativas que eu tenho para me proteger dessas incertezas
e dessas deficiências de custo. Dessas incertezas com esses recursos. Exatamente. Eu tenho que juntar essas três coisas, né? Quais são os meus medos ou incertezas, quais são os recursos que eu tenho e as perspectivas de ter esse recurso para frente, e como é que eu posso me proteger dessas minhas incertezas, quais são as coberturas que eu tenho disponíveis. Eu vou falar... E que caibam no meu orçamento. Isso. E acho que tem uma coisa que você comentou também que é muito importante. Assim, legal, eu preciso saber fazer isso aqui. Será que eu consigo fazer sozinho? Será que todas as pessoas conseguem fazer sozinhos? Existe um profissional chamado corretor de seguros, que é alguém que é altamente capacitado para conhecer os tipos de coberturas e poder sentar com você e te ajudar a articular essas perguntas e trazer alternativas para você. Então, acho que tem um aspecto muito importante para poder te ajudar a acelerar esse seu conhecimento e ter reflexão de pontos que talvez você não tivesse tido antes, para buscar uma solução ótima para você. Acho que os aspectos aqui que o Eduardo comentou, para nós, a gente fala muito em momento da vida da pessoa. Então, assim, quando você pensa no seu momento de vida e na situação que você tem, como você comentou, poxa, não tenho filhos, eu tenho 2. Então, as minhas preocupações são outras, porque minha filha agora vai entrar na universidade, daqui a 2 anos meu filho vai estar na universidade, e daqui, de repente, a 15 anos, eu pretendo me aposentar com uma determinada condição e estou fazendo um planejamento para isso. E como eu sigo nesse planejamento? Então, o que eu acredito muito no seguro é como uma ferramenta dentro de algo maior, que é o planejamento que a gente faz para a nossa vida financeira. E isso é muito difundido quando a gente olha, por exemplo, no mercado americano, que é um mercado mais desenvolvido, o oposto do nosso, tem uma penetração enorme de seguros. Porque você não vai falar com um assessor financeiro, com quem faz o seu planejamento, que ele não coloque o seguro de vida como a base para você iniciar aquele processo. Você não fala de investimento antes de falar de seguro de vida. Mesmo ele sendo um assessor financeiro, ele vai falar primeiro com você sobre o seguro de vida. Porque é olhar sobre investimento. Quer dizer, é olhar o seguro como um investimento. Mais do que isso, é garantir que essas etapas que eu vou precisar cumprir, como eu chego ao final da universidade da minha filha, com ela paga, se algo acontecer comigo. O que eu preciso para isso? Como eu chego daqui a 15 anos, 20 anos ou 10 anos numa situação que eu não precise trabalhar mais? E o que pode acontecer nesse caminho que me impeça e prejudique isso? Ou o que a gente está evitando falar aqui, mas que é muito importante, que é a minha falta, a sua falta, que pode não ser para o nosso filho, mas pode ser para alguém que depende da gente, pode ser para minha esposa, pode ser para os meus pais que dependem de mim, ou pode ser para uma outra familiar minha que depende de mim. Então, ele tem todo esse aspecto, mas que eu vejo muito como o momento da vida que a gente tem, claro, entrando em todos esses aspectos que você colocou, de renda, de capacidade de pagamento, e do planejamento financeiro. Então, acho que a gente tem um papel muito importante no mercado, que é colocar efetivamente o seguro e o seguro de vida e de pessoas de uma forma mais ampla como uma ferramenta para garantir, que as coisas vão acontecer da forma que a gente imagina e reduzir, como o Eduardo comentou, os riscos, gerenciar bem os riscos que a gente já corre no nosso dia a dia. E que as suas necessidades podem mudar ao longo do tempo. Uhum. Não é uma visão estática. Uhum. Eu não sou casado, não tenho filhos, hipoteticamente, e não tenho a necessidade de uma cobertura de morte. Mas tem uma tia que passou a depender de mim. E eu estou cuidando dessa minha tia. E se eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar da minha tia? Então, pode ser que eu tenha adquirido uma necessidade, mesmo sem ter casado, mesmo sem ter filhos. Então, acho que existem necessidades que podem se adaptando, e podem surgindo e podem mudando ao longo do tempo. Sem dúvida. E aí o papel, como o Eduardo comentou, do corretor ou do assessor de investimento ou do banco digital que você tem, a pessoa que interage com você, o papel é exatamente conseguir observar isso, te apoiar nisso. E hoje a gente tem cada vez mais dados e informações das pessoas para também nos auxiliar em te alertar
em alguma mudança de situação de vida. Então, hoje os produtos de seguros, eles fazem muito mais parte de alguns ecossistemas, né, de bancos digitais, de fintechs. Então, ali dentro eu tenho uma série de informações que podem me ajudar, porque eu vou descobrir que acho que você tem um filho. Né? Eu tenho várias indicações e várias informações de uma compra que você pode estar fazendo. Então, eu começo a ter acesso a informações que podem me ajudar. De repente, eu começo a fazer alguns tipos de gastos que indicam que minha filha está prestando vestibular. Ou que ela está grávida. Porque tem um caso desse, nos Estados Unidos tem um caso desse clássico na literatura de um pai que descobriu que a filha estava grávida porque ele começou a receber em casa mailing de empresas de bebê, de negócio de bebê. Ele falou, mas ninguém tem bebê. Aí descobriu que então, acho que a gente vai poder receber cada vez mais e ter acesso com os parceiros a essas informações e utilizá-las, né, de uma forma positiva para fazer exatamente esse trabalho de acompanhar a vida das pessoas e levar um produto que seja adequado àquele momento e fazendo alterações ao longo do tempo. Né? Você falou que tem bastante dados. Queria saber, o seguro de vida hoje está puxando muito cliente por conta das doenças graves? Qual que é o principal motivo hoje de contratação do seguro? A gente tem um ranking? Hoje, uma grande mudança que nós tivemos foi que a gente tem uma grande parte dos seguros de vida hoje com todas essas coberturas que a gente chama de coberturas de proteções em vida. Então, com cobertura de invalidez, internação hospitalar, doenças graves. Então, hoje, mais de 60% dos nossos seguros têm esse tipo de cobertura, que é muito diferente do que a gente vinha e tinha no passado. E cobertura de morte? A cobertura de morte, nesse caso, no nosso caso hoje, a grande maioria, mais de 90%. E de vocês também? A maior parte das pessoas continua contratando a cobertura de morte, mas elas trazem as coberturas que são para elas próprias. Agora, você tocou num ponto importante, que são os dados. Você hoje, com a tecnologia, você tem acesso a muitos dados das pessoas. Mas isso exige uma responsabilidade, tanto sua quanto da própria pessoa, na hora de escolher o parceiro, porque, afinal de contas, tem gente que quer, tem gente que não quer partilhar os dados. Que tipo de cuidados as pessoas têm que tomar na hora de partilhar esses dados? Acho que, basicamente, a gente lida com dados que são sensíveis às pessoas, então a gente tem muito, muito cuidado. Uma das coisas que a gente fez recentemente, que para mim eu considero dos tipos de dados bastante sensíveis, é a declaração de saúde. Quando você faz um seguro de vida, eu preciso entender quem é você, entender qual é o seu risco, para ver como ele se compara com o risco médio da população. Muitas vezes você fala assim, olha, eu tenho algumas doenças aqui, que tudo bem, isso não muda muito frente ao risco da população. Muitas vezes eu preciso conhecer e posso dizer, olha, eu aceito o seu seguro, mas o seu seguro é um pouquinho mais caro, porque você tem um risco que é um pouco diferente da média da população. Então, por isso eu preciso que você preencha uma declaração de saúde. Então, o que a gente fez, por exemplo, recentemente, foi dar uma alternativa para que o próprio cliente possa preencher a sua própria declaração de saúde. Então, não ter que necessariamente passar por um terceiro. Não, eu estou preenchendo para um terceiro que está preenchendo por mim. Então, a gente dá essas alternativas. Pode, no caso específico, ela pode fazer junto com o corretor, que está o ajudando, que está o assessorando, que está esclarecendo, como ela também pode dizer, não, eu quero receber, eu recebo por e-mail, eu preencho automaticamente, e isso é tratado depois de forma com todos os protocolos da Lei Geral de Proteção a Dados, né, armazenados de forma anonimizada, porque o que eu preciso são muito mais os dados para poder entender o seu perfil de risco, para não usar isso aqui especificamente para você. Não, é para eu saber como é que se compara frente a uma população maior, e depois todos os dados que eu uso são agregados e anonimizados para poder entender como que está o perfil da minha carteira, como é que ela está evoluindo, como é que eu consigo ter coberturas novas para esse conjunto de pessoas que eu tenho. Sim. Eu acho que essa é uma preocupação do mercado como um todo. Acho que a gente está super atento a todas as questões de segurança. E a digitalização, ela também favorece muito isso, porque eu também consigo dar acesso às pessoas de uma forma muito fácil e muito rápida aos dados que ela tem comigo, né, na seguradora, em segurança e garantindo aí toda a parte de legislação. E acho que é uma preocupação geral, né, do nosso mercado, é também fazer um trabalho para que a gente
possa analisar o risco que nós temos que analisar, mas cada vez com menos informação sensível. Então, acho que é um desafio grande, um desafio acho que geral do nosso mercado, mas que a gente também tem trabalhado bem forte, exatamente para diminuir a quantidade de dados e os dados que a gente precisa realmente receber, a gente ter em total segurança e de acordo com o que a legislação prevê. E a gente está caminhando para o final dessa conversa. Como é que as pessoas têm acesso a essas informações de quais coberturas as seguradoras têm disponível? Para quem que eu reclamo? Como é que eu faço isso se a seguradora não cumprir com... Porque a gente está falando seguro de pessoas, né? Claro, seguro de automóvel, de bem, importante, é outra coisa. Agora, de pessoas é ainda mais importante. A gente está falando ali no começo de tudo, né? Que é a vida das pessoas. Como é que ela faz para ter essas informações? Bom, acho que em primeiro lugar a gente sempre disponibiliza essas informações dentro dos nossos canais normais. Se você for um cliente Porto ou não for cliente Porto e quiser entrar no nosso site, tem todos os detalhes das coberturas, as condições gerais, estão todas lá disponíveis para você consultar a qualquer momento. Não tem letras pequenininhas. A gente não tem necessidade de ter letras pequenininhas. É importante, e eu acho que é super importante deixar claro para que você saiba o que você está contratando, né, e o que você não está contratando. Isso é importante para a seguradora também, não é? Sim, super importante. Porque essa é uma outra mudança que eu acho que a gente vê. Por isso eu te provoquei no Letras Pequenininhas. Porque eu acho que o seguro, ele passa por uma transformação. Eu comecei minha carreira cobrindo seguro na Gazeta Mercantil. E era um mundo completamente diferente do que é hoje. A começar porque não tinha estabilidade monetária, como é que era a correção desses planos? Era um inferno. Hoje, você tem uma responsabilidade maior das seguradoras. É uma percepção falsa minha? Não, acho que tem uma responsabilidade. Houve uma evolução nesse sentido, né? Acho que primeiro a gente está falando de empresas, nós estamos falando de grandes empresas com marcas de alta reputação, credibilidade. Então, acho que é importante também o segurado olhar e falar assim, olha, eu tenho muitas alternativas e eu vou tentar conhecer quais são essas empresas, qual é a credibilidade do que elas têm, do que elas estão trazendo e oferecendo, qual o histórico que essas companhias têm, né? E acho que isso também é muito importante para o segurado ver. Acho que um outro canal importante para ele ter essas informações é o corretor de seguro. O corretor de seguros, ele está aqui para servir ao cliente, né? Ele está ali para ser representante do cliente e trazer ali de forma independente, esse é o papel do corretor de seguros, trazer de forma independente o conhecimento, as alternativas e ajudar o cliente a buscar as soluções que melhor o atendem. E aí tem um papel nosso das seguradoras de poder disponibilizar, de treinar, de fornecer subsídios para que os corretores de seguro possam fazer um ótimo trabalho junto aos seus clientes finais. E com relação ao mercado, esse é um mercado regulado, né? Então você sempre tem o regulador, que é a SUSEP, né, que também tem disponíveis as condições, né, e assim, a gente trata todas as nossas questões dentro de casa. Se quem tiver, qualquer cliente, corretor, que tiver questão, dúvidas, a gente vai atender, a gente vai esclarecer, sempre da melhor forma possível, da forma mais ética possível, mas sempre existe um regulador nesse mercado, que é o mercado regulado, se for necessário. Acho que complementando, acho que tem a questão da reputação que você comentou. Então, são companhias centenárias. Então, a MetLife, por exemplo, a gente completou agora em março 155 anos. E acho que no ponto que você comentou, Mara, a questão do tempo que a gente tem, acho que houve uma mudança nos últimos anos no nosso mercado, que é uma preocupação cada vez mais, efetivamente, com o valor que a gente entrega para as pessoas, com a transparência que a gente dá em relação aos produtos e ao que eles têm de cobertura. Então, acho que hoje, de uma forma geral no mercado, as companhias têm uma preocupação muito grande em entregar uma solução que os nossos clientes efetivamente possam utilizar, vejam valor e, por isso, até permaneçam nossos clientes por décadas, como nós temos clientes de décadas que tem os nossos produtos. Então, esse também é o nosso objetivo. Não é nenhum interesse nosso em que as pessoas não entendam. Então, acho que existe esse desafio em
como colocar essa informação de forma clara nos nossos canais de comunicação, na internet, no atendimento, através dos nossos parceiros, os corretores, os bancos que são nossos parceiros, as plataformas de investimento, as redes de varejo, de uma forma geral, a gente levar essa informação o máximo que nós pudermos, de uma forma clara, simples, para que as pessoas possam tomar as decisões delas e entenderem o que está acontecendo. E a reputação das companhias é essencial para isso. E, além desse tema que você comentou também de toda a capacitação e transparência e informação que a gente dá para isso. Mas acho que existe uma consciência de quando a gente conversa no mercado, dessa importância, né? E por isso acho que até a mudança de toda a nossa conversa. Talvez se fosse há alguns anos atrás, a gente falaria muito mais das situações de morte. E aqui nós falamos somente de proteção e de situações em vida que vão acontecer, que pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Então, os nossos clientes permanecem, eles precisam usar os nossos produtos e a gente quer que isso aconteça. E acho que só complementando, ter a consciência que o seguro não é só a contratação do seguro. É a manutenção desse seguro ao longo do tempo, é a solidez para manter esse seguro, a consistência para manter, e que depois, quando houver um sinistro, quando houver o evento em que a gente vai pagar a indenização, que a gente vai fazer isso da forma profissional, adequada, seguindo as condições que foram combinadas, né? Porque é isso tudo, o seguro é todo esse ciclo. Não é só, muitas vezes a gente fala muito assim, não, mas quem veio aqui me explicou e fez a venda. Não. Depois, como é que eu asseguro, né? A credibilidade, ela serve muito para a gente olhar que todo esse ciclo, né, ele vai estar protegido ao longo de toda a sua cobertura no seguro de vida. A gente pode inferir, então, que há uma mudança nesse relacionamento seguradora-cliente, né? Porque até o consumidor também, ele tem uma responsabilidade nesse processo de saber o que ele está comprando e não comprar passivamente. Porque para saber o que ele tem direito e o que ele pode acionar, como ele pode acionar, se ele agrega ou não. Acho que isso é uma coisa importante também, de que o consumidor entenda o que ele está fazendo. Quais são... A gente está caminhando para o fim, mas queria saber quais são os principais erros que vocês observam, enfim, nesse relacionamento, que vocês observam, assim, os erros clássicos que ocorrem, né, na compra do seguro de vida. Aqui, complementando também, o seguro de vida ficou mais conhecido na pandemia. Uhum. Sim. E verdade. vai ser mantido esse conhecimento, esse crescimento? Essa Vocês procura? acham que essa procura veio para ficar? A gente passou a pandemia, está num outro cenário, em cima do que ela perguntou. Eu acho que o que a gente pode observar aqui, acho que como o Eduardo comentou no começo, a gente tem uma pequena parte da população com seguro de vida, as pessoas que têm mais do que 18 anos e alguma coisa próxima a 17%, 18%, segundo dados que a gente tem da FenaPrevi. Quando a gente pega os mercados mais desenvolvidos, onde o seguro já faz parte do planejamento e é disseminado, isso ultrapassa 50%, 60%. Então, acho que a gente aqui não vê nenhum motivo para que a gente não siga nesse ritmo de crescimento muito forte. E aí, acho que é a questão do acesso das pessoas, né, de uma forma simples, né, com produtos que façam sentido, que elas vejam valor no dia a dia e nos mais diversos canais, e com preços que atendam às diversas realidades, são fundamentais. E a gente, acho que no mercado de uma forma geral, e a gente principalmente, tem trabalhado muito para que isso aconteça cada vez mais e para que a gente dê acesso. Acredito que, como missão mesmo das companhias, especialmente da MetLife, é uma missão de dar acesso aos produtos financeiros, aos seguros, ampliar a educação financeira, que é um tema fundamental para a gente ter um país melhor, né? Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe uma janela de maior exposição, de maior conhecimento do que é o seguro de vida, tá?
Mas eu acredito que também, como o Marcelo colocou, que como o nível de conhecimento ainda era baixo, você está expandindo esse conhecimento e as pessoas vão cada vez mais tomando consciência do que é e valorizando o que é o seguro de vida. Sobre o ponto que você colocou, Mara, de quais são os principais erros, acho que tem alguns, mas eu vou destacar 2 aqui. Primeiro é não saber o que contratou. Então, achar que contratou uma coisa e ter outra. Então, assim, eu contratei um seguro de vida com cobertura de morte. Legal, só que eu contratei para acidentes pessoais, ou seja, apenas se eu tive uma morte acidental, né? E achei que contratei também se eu tiver uma morte por doença, né? Porque isso tem preços diferentes, por exemplo, né? Então, eu acho que saber o que está contratando e o que não está contratando é muito importante. Nossa, esse exemplo que você deu é um exemplo muito importante. Imagina você contratar um seguro com cobertura de morte que tem essa diferença e você não sabe. É complicado. Então, assim, saber o que está contratando é fundamental. E uma outra coisa que vem de uma mentalidade ainda que as pessoas talvez às vezes tinham e que a gente tem que trabalhar com ela diferente, é achar que assim, o seguro de vida eu preciso me preocupar quando eu tiver alguma coisa. É o contrário. O seguro de vida é para você contratar quando você tem uma idade jovem e está bem de saúde. Não adianta dizer, meu Deus, descobri aqui um câncer ou estou examinando para ver se tem um câncer, vou correr para fazer um seguro de vida. Esse não é o momento. Não é para isso que serve o seguro de vida. O seguro de vida é para você fazer essa contratação e ter a proteção desde já, no momento em que você tiver, né, para coisas que podem vir a acontecer. Né? E aí você está protegido de uma forma adequada, por um preço adequado. Você quer contratar um seguro de vida quando você tem uma idade mais avançada? Você pode. Né? Até certo ponto você pode. Mas você vai pagar muito mais caro. Por quê? Porque você já está chegando com um risco muito maior. Então, você poder saber que o seguro de vida é para você contratar quando você tem gato na meia idade, pode contratar. Né? Ele serve para isso. Eu costumo brincar que para ter um seguro de automóvel, você precisa ter automóvel. Para ter um seguro de casa, você precisa ter uma casa e ser responsável pela casa. Para ter um seguro de vida, você precisa ter uma vida. E todo mundo tem uma vida. Tem compromissos financeiros. Ainda mais se a gente pensar nas coberturas que são para você e não só para a sua família, todo mundo tem alguma necessidade que pode se beneficiar da proteção do seguro de vida. E aí eu acredito que não é um erro, mas é um paradigma, que é a questão de que um seguro de vida é algo caro. Então, acho que no nosso mercado a gente tem diversas opções, diversas companhias, formas de se contratar e você pode ter por mais diversos valores acessível, com certeza, para grande parte da população, seguro de vida dentro de um preço que cabe no bolso. Então, acho que esse é um ponto importante também nessa linha do acesso, porque muitas vezes a gente imagina que é algo caro, que é algo que a gente não vai conseguir contratar, e mesmo que contrate, não vai conseguir pagar ao longo do tempo, que é um fator também super importante quando a gente pensa. Eu acho que o resumo dessa conversa que a gente teve aqui é muito prazer, eu sou seguro de vida, né? porque isso desconstrói para muita gente. Você pode escrever aqui para a gente dizendo se foi o caso ou não, a percepção que ele tinha em relação ao seguro de vida, que é a cobertura só de morte, e principalmente na configuração familiar das pessoas hoje é diferente. A gente pode ficar horas aqui falando, eu não vou fazer essa maldade com vocês, mas eu vou pedir para vocês virem aqui outras vezes, porque como você bem colocou, quer dizer, está tudo muito encaixado, né? Você também falou da faculdade da sua filha, da universidade, enfim, tudo isso se fala, porque são as demandas e as necessidades que vão aparecer na sua vida, ao longo da sua vida, em diversos momentos. E que pode ser uma doença, pode ser a necessidade de pagar um hospital, enfim, muito caro, ou contratar até tratamentos fora do país. Enfim, você tendo dinheiro, você pode contratar onde você quiser, enfim, pode fazer isso daí. Eu lembrei porque na Costa Rica eles fazem isso. Nos Estados Unidos, tem seguradoras que vendem com cobertura para você usar o dinheiro na Costa Rica, porque eles vão se tratar na Costa Rica, que é mais barato. Então, enfim, você pode fazer a configuração do que você quiser. Os nômades digitais, por exemplo, que moram hoje em vários lugares do mundo, você pode montar uma cobertura que, enfim, que te dê ali diversas
para a sua necessidade específica, mas para isso é preciso pensar na gestão do seu risco, né? Eu lembrei do seguro do VGBL Saúde. Quando eu comecei no jornalismo, havia essa discussão, não quando eu comecei, mas um tempo depois, quando apareceram os planos de previdência, da criação do VGBL Saúde, que nunca saiu, né? Eu também sou diretor da FENAPREV, então a gente tem discutido sempre sobre isso. Mas ainda vai sair em algum momento? Tem estudos sendo feitos. Começa com vida, né? Que é o VGBL. Mas isso é um outro ponto, que é os próprios planos de saúde, de previdência, o VGBL principalmente, embora não tenha o VGBL Saúde, você pode contratar na sua carteira de planos de previdência, porque eu sempre digo que você vai precisar de uma carteira de plano de previdência, não um. Porque cada um vai ter ali um sentido. Porque, por exemplo, você contratar um VGBL especificamente para financiar seus custos de saúde na aposentadoria, vai ser uma forma de tributação diferente. Você não pega regressiva, você pega progressiva. Você tem uma série de detalhes. Eu vou liberar você, vou libertar vocês hoje. Essa discussão é de 2004. Já se falava nisso no VGBL Saúde. Pois é. E a gente tem sempre discutido a nível de setor o que mais a gente pode fazer de talvez alternativas, o que parar de pé, o que depende de alguns entraves, sejam eles regulatórios, sejam eles fiscais, para a gente poder trabalhar e trazer mais alternativas. E é uma conversa mesmo muito complexa, porque não adianta você, ganhar um dinheirão na bolsa, acertou ali, foi lá, comprou a ação correta e tal, ganhou um dinheirão, e ter uma doença no mês seguinte que leva esse teu dinheirão e ainda te deixa te devendo mais um tanto de dinheiro na frente, né? Quer dizer, acompanhar isso é importante, né? Essa coisa da gestão financeira pessoal, ela envolve vários aspectos, né? Sim. Não é só ganhar dinheiro, é se proteger também. É isso aí, poder gerenciar os seus riscos. Né? Para isso que existe o seguro. Muito obrigada por essa conversa. Desculpa tomar tanto tempo, mas é que esse assunto vocês vão ter que voltar aqui outras vezes. Deu 1 hora de conversa? Acho que sim, 1 hora. Cara, o combinado não foi esse, né? Era só meia. Mas desculpa, gente, é porque esse assunto é um assunto que vocês vão ter que voltar aqui para conversar. Se você tem dúvida e acompanhou a gente até agora, mande suas dúvidas para a gente, que a gente vai trazê-los de novo aqui para voltar para essa conversa. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.